Nós vamos conversar agora com o melhor goleiro de todos os tempos do futebol brasileiro. Consagrado mundialmente, hoje fazendo parte da comissão técnica da seleção brasileira, comandado pelo técnico Tite, na disputa por mais uma vaga à próxima Copa do Mundo. O nome dele é Cláudio Taffarel. Ele brincou em Cruzeiro, estudou no Jega, jogou futebol pelo Toda Hora, Expresso da Hora, da época, até alçar voos tão altos. Taffarel, prazer conversar contigo. Conte para as futuras gerações de Santa Rosa o começo da tua história, começando por aqui. Por aí mesmo. É um prazer grandíssimo já estar falando contigo. Era anos aí que a gente não falava e como é bom a gente poder reencontrar e bater esse papo. E até numa ocasião especial, né, para Santa Rosa, essa minha cidade aí tão querida aí, que sempre está me homenageando com a rótula Tafarel, uma coisa assim que, pô, me orgulha bastante. Mas tu começou já um pouco errado no sentido do nome, né? Tu nunca pode esquecer o lado Mergen, que é o lado alemão da minha família. Então, meu nome é Cláudio André Mergen Taffarel, e me orgulha bastante, porque todo mundo diz assim, pô, mas tu é alemão. Não, eu sou alemão e italiano, estou 50%. Meus avós ali em Cruzeiro, eles só falavam alemão entre eles, né? A língua deles era alemã. E eu não peguei nada. Meus avós, por parte do meu pai, italianos, também falavam italiano. Eu não peguei nada, fui aprender italiano na Itália, anos depois. Então, mas um início assim de vida, de infância muito bom. Eu tenho uma família muito boa, uma família muito unida. Meus pais me deram a coisa mais importante que até hoje eu agradeço muito a eles, que foi a educação. A educação que começou lá em Santa Rosa, meus primeiros passos, a família sempre unida, junto, e lembro muito bem, assim, quando tinha Natal, aniversário, eu sempre pedia para os meus tios lá bola de futebol, luva de goleiro, camisa de goleiro, aquelas coisas que, com proteção nos ombros, no cotovelo. Então, ali começou assim, essa minha paixão pelo esporte, pelo futebol, e lógico, depois ela vai crescendo dentro do ambiente que tu vive, né? Meus amigos ali em Cruzeiro, começou a despertar aquela coisa do futebol com Toda Hora, né, que foi a minha primeira equipe, e a camisa do Toda Hora, toda verde, escrito Toda Hora, está lá na minha sala de troféus, que me orgulha bastante, né? Só gurizada boa. Eu acho assim que daquela turma toda ali, todo mundo poderia jogar no Internacional, assim como eu joguei, poderia ter chego até numa seleção, porque era tanta gurizada boa, mas a gente sabe que na vida a gente tem certas oportunidades, e se a gente aproveita aquela oportunidade, tu pode, né, seguir um caminho que te leva assim a coisas importantes, né? Então acho que basicamente assim minha infância ali foi muito rodeada assim de pessoas assim que carinhosas, pessoas que me ajudaram bastante nesse meu crescimento como atleta, como pessoa. Então, sabe, agradeço muito aquele início de vida cercado sempre dessas pessoas que estiveram muito próximas de mim. A tua formação escolar foi em quais os educandários? Bom, eu tive assim meu início de infância foi aí Santa Rosa, Cruzeiro, né, que é do bairro, e depois eu me transferi para Criciúmal, onde eu tive aquele que fiz aquele primeiro grau e voltei para Santa Rosa justamente para fazer esse segundo grau, para já ter uma adolescência em Santa Rosa. Mas aí foi que eu realmente eu entrei mesmo no esporte, né? Porque eu estudei no Colégio da Paz, que era um colégio que era muito voltado assim para o esporte, né? As Olimpíadas Estudantis de Santa Rosa, mas a gente jogava contra outras seleções, outros colégios, né, da região ali. Eu lembro muito de Santo Ângelo, a gente ia jogar muito para lá, Horizontina. Então, nós tínhamos uma força muito grande no esporte, né? Um ótimo treinador de vôlei, que era o Tesh, sabe, um ambiente muito bom, a gurizada boa do vôlei. Eu me destacava bastante no vôlei, gostava do atletismo, tudo, mas o vôlei era o meu esporte. Tanto é que quando eu fui para o Internacional fazer um teste, eu simplesmente eu jogava vôlei, eu não era assim um bom jogador de futebol. As coisas foram. Eu era um jogador de jogar no toda hora, né? Um outro nível de futebol. Quando cheguei no Internacional, realmente eu tive que aprender a técnica, né, do futebol.
e aí sim eu tive uns professores muito legais, mas assim, o que me deu essa arrancada foi o GEGA, né? O GEGA eu acho que foi um colégio assim, que na minha vida foi fundamental. Não no estudo, né? Porque estudo eu era uma negação, e esse é um detalhe que não se pode falar muito, porque se eu estiver falando que eu era um bom aluno dentro da sala de aula, os professores aí que ouviram essa entrevista vão ficar chateados aí com essa mentira toda. Tudo bem. Agora, corrigindo, então, Cláudio André Mergen Tafarel. Você nasceu em 1966. Tu é natural de onde? Você é um cidadão do mundo, Tafarel, mas sempre tem o bairrismo. Tuparandi, não, ele é de Santa Rosa, não, ele é de Criciúmal. De onde é? Qual é a origem de Cláudio Tafarel? É Santa Rosa, né? A minha origem é Santa Rosa. Eu até hoje não entendo, né? Porque eu nasci em Tuparandi, mas me parece que o hospital era em Tuparandi. O Tuparandi fazia parte de Santa Rosa, eu não entendo. Mas eu acho que assim, aonde tu nasceu, onde é que estavam teus pais, onde é que é a tua família? É Santa Rosa, né? Então, a minha cidade, assim, quando eu falo, é Santa Rosa mesmo. Muito bem. E agora, então, você começa a lembrar para as nossas gerações a história de Cláudio Tafarel. Você chegou até o Internacional de Porto Alegre pelas mãos de quem? É uma expressão comum. Certo, exatamente, é. Em 1980 final de 83, eu já estava me preparando para me alistar para o exército, né. E aí o prefeito da cidade de Criciúmal, Carlos Videgrin, disse: "Não, ele era cônsul do Internacional lá em Criciúmal, e falou: "Eu vou arrumar um teste para ti lá no Internacional". E aí foi que arrumou esse teste, eu cheguei lá no final do ano, naquele peneirão, e fiz um teste, assim, muito fácil, assim, não foi nada muito técnico, né. Chutava a bola no gol, eu defendia, porque eu tinha essa agilidade um pouco, essa coordenação que o vôlei tinha me dado bastante, e aí acabei passando nesse teste. Então, em 84, início de 84, lá por fevereiro, final de fevereiro, eu me apresentei para começar no Internacional. Então esse aí foi meu início, né, saí de Criciúmal para fazer esse teste lá. E logo as categorias de base do futebol brasileiro já te descobriram também. Assim, já foi muito, muito rápido, né, porque não era normal, né, um guri de 18 anos, vindo do interior, fazer um teste e já de cara, assim, ser aprovado, né. Porque tu acaba fazendo um teste lá, mas os caras têm um parâmetro, né, ou seja, são guris que começam lá com 10 anos nas categorias, as primeiras categorias do clube, e eles têm toda uma formação, e quando chegam 18 anos, poxa, os caras estão prontíssimos, né. Então tu tem que chegar com muita qualidade para poder passar num teste assim, né. Eu lembro, era um peneirão, onde tinha mais de 1.000 garotos lá fazendo testes de coisa, e tantos outros goleiros, e praticamente naquela temporada são três jogadores que ficaram no clube ali, né, daquele montoeira de gente lá toda. Então, tu tem que chegar com realmente no momento certo, com muita vontade, muita capacidade para poder permanecer. Então foi isso aí. Aí passei nesse teste, comecei no Internacional, já no mesmo ano de 94 teve a seleção, o Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu fui convocado para a seleção gaúcha, nós ganhamos esse campeonato, e era um campeonato muito bacana de se jogar, porque no Rio tu jogava contra a seleção carioca, que tinha Romário, em São Paulo tinha Silas, tinha Mila, então era uma competição muito boa. Nós ganhamos, nós tínhamos uma equipe muito boa, que era formada de jogadores do Inter, do Grêmio, também tinha de São Borja, tinha uma gurizada também que não era só da dupla. Nós tínhamos uma boa seleção, dirigida pelo Homero Cavalheiro, um grande treinador que infelizmente nos deixou aí um tempo atrás. E em seguida teve uma convocação para o Sul-Americano da seleção brasileira, né, que nós íamos disputar no Paraguai. Fui convocado, vários gaúchos, o Henrique, o Luiz Carlos, o Luciano, Polaco, João Antônio, tantos outros aí, o Chico. Nós fomos convocados e ganhamos também esse campeonato. Então, esse 84 aí foi um ano muito especial, né? Aconteceu tudo muito rápido. Virou 85, já teve esse campeonato mundial na União Soviética, também ganhamos. E aí, quando eu voltei do campeonato mundial, eu já comecei a treinar no profissional e no final de 85 já jogar no profissional. Então, foi um início muito rápido de carreira. Na época era Campeonato Mundial de Juniores, é isso? Isso mesmo. O título conquistado na União Soviética, decidido com quem? Nós decidimos com a Espanha, ganhamos 2-0 da Espanha. Muito bem. Quantos anos você foi goleiro? Durante quanto tempo você foi goleiro titular do Internacional de Porto Alegre?
Do Internacional foi de 85 a 90. Foi isso aí, foi esse período, assim. Infelizmente, sem ganhar um título, Jairo, porque às vezes a gente fala de muitos sucessos, né? As pessoas lembram muito assim das coisas que marcaram mais na vida, mas eu tenho essa lembrança assim de ter passado pelo Internacional, é um clube assim que me acolheu muito bem, que me deu toda uma formação para que eu tivesse assim uma boa continuidade de carreira. E eu não consegui dar um título para o Inter, né? Às vezes o pessoal fala, pô, o Tafarel é ídolo do Inter, mas eu acho que o ídolo também é aquele que ganha, né? Que deixa uma marca positiva. Eu, infelizmente, não consegui vencer. Era aquele período que o Grêmio vencia tudo. E essa é uma tristeza assim que eu tenho comigo, mas o carinho do torcedor ele acaba superando tudo isso. Exatamente. Você foi eleito recentemente o melhor goleiro de todos os tempos do Brasil. Então, isso não pode, de forma alguma, tirar este brilho. Tafarel, você deixou o Internacional em 1990. 90, exato. Foi para onde? Foi na metade de 90, eu fui para o Parma, acabou a Copa do Mundo da Itália de 1990, o Brasil não fez uma boa campanha, nós caímos nas oitavas de finais, e eu lembro muito bem que aí chego no aeroporto, todo mundo lá para embarcar de volta ao Brasil, e aí vem um empresário italiano e diz assim, tu quer jogar na Itália? Eu achei assim, pô, esse cara deve estar de gozação comigo, né? Deve estar de brincadeira, né? Porque a gente não fez uma campanha bem, apesar de eu estar muito bem naquela Copa, eu tinha 24 anos. Sabe quando tu joga assim, parece que se a bola vai por cima da trave, tu chega na bola de tanta vontade, tanta energia que eu tinha naquela Copa do Mundo. E nós tínhamos uma baita equipe. A tristeza foi a gente perder com aquela equipe que a gente tinha. E nós perdemos para nós mesmos por falta de união, falta de comprometimento, de escolhas certas. Enfim, foi uma derrota que machucou bastante. E aí voltei, cheguei no Internacional, de repente, uma semana depois, me liga de novo esse empresário. Não sei como é que conseguiu o número. Tu ainda quer jogar na Itália? Eu disse, opa, mas a coisa é séria. Não, a coisa é séria. O Parma aqui da Itália quer te contratar. Eu estou indo semana que vem junto com um dirigente do Parma, nós vamos lá no Internacional e vamos falar com o clube, né? Aí foi uma novela bem desgastante. O Asbus, na época, foi um cara que dificultou bastante, sempre dificultou muitas coisas para mim no Inter. Não foi um bom presidente. Mas, enfim, no final deu tudo certo, consegui essa liberação do clube e fui para a Itália, num país onde que ninguém sonhava um goleiro brasileiro ser contratado para a Itália. Tanto é que quando eu cheguei lá, o pessoal, logo que eu cheguei, tinha no contrato que eu tinha que fazer umas publicidades para a Parmalat. E aí eu fiz aquelas publicidades, o pessoal só veio para cá para fazer a publicidade da Parmalat, né? Então era mais ou menos isso, né? Mas aos poucos assim eu fui jogando, mostrando assim também a minha capacidade, que eu tinha condições de jogar lá, o pessoal me aceitou muito bem. Então, foram anos ótimos lá no Pará. Vamos direto a 1994, Copa do Mundo, Brasil conquistando o tetracampeonato. Lembre desse tempo transformador na vida de todo aquele grupo. É um tempo que não passa, Jairo, ele é um tempo que ele permanece sempre na. Não que a gente vive sempre com isso aí na cabeça, pô, eu tenho que lembrar que eu fui campeão, não. As pessoas em volta acabam lembrando, o torcedor, principalmente quando tu está aqui na seleção e a gente viaja e tem essa oportunidade de encontrar as pessoas, o torcedor, e eles sempre lembram desse 94 em vários momentos. Hoje eu vejo muitas crianças que acabam falando, pô, não, o meu pai pediu para me olhar aqui teus vídeos, eu gostei, assim, assado. Então é muito bacana, é uma lembrança ótima. Como eu disse, 90, a Copa de 90 foi uma Copa que a gente perdeu para nós mesmos. E, basicamente, o grupo era formado daqueles jogadores lá. Dunga, Jorginho, Branco, eu, deixa eu ver quem mais que era remanescente de 90, mas era mais ou menos esse grupo aí. Então, a gente se uniu e, tipo assim, gente, não podemos cometer os mesmos erros, a gente tem que mudar, a gente tem que ser um grupo diferente, porque o pessoal sempre pensava, pô, o Brasil, quando vai para uma Copa do Mundo, tem que dar espetáculo. Mas só que o espetáculo não estava trazendo resultado. 82 foi uma prova disso, uma seleção como aquela, que jogava um futebol lindo, bonito, de encher os olhos, mas não trouxe nada. Então, nós não podíamos continuar nessa aí, né? E quando tu pensa em espetáculo, tu pensa muito no individual, e essa foi uma coisa que nós priorizamos, o coletivo.
quem jogava, quem não jogava, era importante da mesma maneira. Então, nós entramos com aquelas mãos dadas, não porque era um gesto bonito, mas é porque era um gesto interno, de muita união de todo o grupo, né? E eu acho que o resultado foi muito merecido em cima daquilo que a gente propôs a fazer. Jogar sério, jogar unido, e jogar bem. E jogamos bem e vencemos, né? Então, acho que foi uma vitória que convenceu as pessoas. Acho que o Brasil mudou bastante daquela Copa para frente, porque deixou de lado essa coisa de que teria ser o espetáculo, o jogo bonito, mas um jogo efetivo e para a vitória, né? Então, acho que foi um marco muito grande na seleção brasileira. Você disputou 3 Copas. 1990, lembra o ano? Aliás, lembra o local? Na Itália, Na Itália. 94, Estados Unidos. 98, França. França. Muito bem. Sempre como titular. Isso. Depois do Parma, você foi goleiro de qual é outro clube? Bom, assim, cada Copa eu tive assim sempre uma questão. 94, por exemplo, antes de 94, eu joguei no Parma de 90 a 93 e eu fiz um ano na Reggiana. E fiz um baita de um ano na temporada 93, 94, que ela acaba em maio, sempre as temporadas na Europa, né? E fiz um ano impressionante nessa Reggiana. Era um time pequeno, um time que lutava para não cair, mas infelizmente tinha um presidente que ele queria fazer negócios, né? E ele mesmo falava: eu estou aqui para fazer negócio, né? Nos salvamos na última partida contra o Milan, em Milão, 1º de maio de 1994, o dia da morte de Ayrton Senna. Nós ganhamos do Milan lá e nos salvamos. Quando eu chego lá no clube outro dia, ele disse: pô, tu jogou muito bem esse ano. Bah, eu acho que eu joguei, né, o presidente? Não, jogou muito bem, mas tu pode arrumar um time aí, porque tu não vai ficar mais aqui. Mas por quê? Ah, porque eu quero fazer negócio. Então, eu saí daquela Copa, daquele campeonato, e me apresentei na Copa do Mundo, dias depois, para a preparação para 94, desempregado. Então, fui para a Copa de 94 desempregado, ganhamos a Copa, eu voltei, fiquei desempregado de julho, 17 de julho, que foi a final, até janeiro, quando me apresentei no Atlético Mineiro, né? Depois de praticamente 6 meses sem jogar, um período assim que eu não entendia, mas tipo, pô, eu fui campeão do mundo e não consigo achar um time, né, cara? Mas foi uma época boa, porque a minha filha era pequena, tinha completado um ano durante a Copa mesmo, 29 de junho, e o meu filho nasceu em outubro. A minha esposa acabou tendo uma complicação no parto, foi muito bom que eu estivesse ali perto dela. E então fiquei assim um tempo assim um pouco não, um pouco desiludido, né? Tipo, mas como eu não tenho um time que me contrate, coisa, né? Mas por outro lado, assim, o lado familiar foi muito bom. Chegou uma proposta do Atlético, aceitei e foi uma coisa interessante porque depois de 6 meses sem jogar, eu chego lá no clube, no aeroporto, e aí uma multidão me esperando, já era impressionante, cara, uma multidão, carro de bombeiro, sai de lá num carro de bombeiro para chegar até a sede para se dar o contrato. Foi assim uma recepção que, pô, me impressionou. Aí então o repórter disse: pai, agora tu ficou 6 meses sem jogar, vai levar um tempo a te entrar em forma. Eu disse: não, pode deixar que em uma semana estou pronto, com esse carinho todo. Então foram 3 anos no Atlético Mineiro, excelente, né? Foi assim, ó, que valeu a pena mesmo. E depois de 98 também foi mais ou menos a mesma coisa. Eu estava no Atlético Mineiro até final de 97 e o Leão, quando chegou no clube, foi um treinador que, assim, ó, tinha a característica dele, chegar no clube e apontar o cara aqui que todo mundo gostava, o cara que chamava mais atenção, de repente o jogador assim mais importante do elenco, ele marcava e chegava em cima. Aí começou assim um desgaste muito grande e eu tive que sair. E aí quando eu fui já para a Copa, aí depois da Copa de 98 que eu fui para o Galatasaray na Turquia. E aí lá também foi 3 anos ótimos. Bem, você se encontrou, né, na Turquia. Foi um convívio legal. Você terminou a tua carreira na Turquia? Eu terminei não, aí eu fiquei 3 anos na Turquia, de 98 a 2001. Em 2001 eu voltei para o Parma, até porque Parma eu já tinha casa e já estava naquele processo de terminar a carreira. Cheguei no Parma para ser o segundo goleiro, porque tinha um goleiro muito jovem, um francês, o Frei,
Então o clube pediu: "Não, vem aqui dar uma mão, dá uma estabilidade para ele e tudo mais, vai ser legal". Então voltei nessa condição. Aí depois de 2 anos, eu encerrei carreira em 2003. Mas como goleiro, né, embaixo dos paus. Você está vinculado até este junho de 2021 com o futebol. Exatamente. Aí foi assim, aí terminei a carreira em 2003. E eu pensei: "Puxa, o que que eu vou fazer agora, né, tchê?". Dá aquele período, assim, tu diz assim: "Pá, vou me afastar um pouco". Mas só que passa dia, tu começa a ficar, assim, de pijama até o meio-dia já. Aí tu diz: "Espera aí, isso aí não é a vida que eu quero, né, cara, com essa moleza toda". A falta da responsabilidade, daquela adrenalina do jogo, dos treinamentos, aquilo assim é duro, sabe? Logo te dá aquele impacto assim, tipo, sai de uma coisa lá em cima e tu vai aqui embaixo sem fazer nada. E aí surgiu uma coisa de trabalhar como empresário com o Paulo Roberto, que era um amigo meu que já tinha escritório. Acabamos trabalhando por 5 anos, mas foi uma coisa que eu não gostei. E em seguida, em 2010, o Dunga assumiu a seleção e estávamos se preparando para a Copa do Mundo da África e me convidou para ser olheiro. E eu fui para essa Copa sendo olheiro, né, observando os adversários, os futuros adversários. Então foi uma experiência legal estar junto com o pessoal. Eu lembro na época o Wendel era treinador de goleiros, me chamava para dar uma mão, para dar um chute nos goleiros. E ali comecei a pegar gosto. E aí em 2014, depois da Copa, o Dunga reassumiu, me convidou para ser treinador de goleiro. E ali eu comecei E permanece. e permaneço. Cláudio Tafarel, para concluir, lembranças que te vêm à cabeça de Cruzeiro, da cidade, do município de Santa Rosa. A Santa Rosa é uma coisa, como eu disse no início, né? É minha casa, é minha família. Eu lamento muito que eu não posso estar aí mais seguido, mas sim as lembranças da praça ali onde que a gente jogava um futebol, a lembrança de quando a gente pegava o ônibus toda hora para ir jogar contra os adversários e eu pegava para dirigir o Jair. E aí o pessoal ficava com o cabelo em pé, pô, mas não dá o ônibus para esse guri aí, não sei o quê. E às vezes fico lembrando essa coisa, como a gente era assim, não era irresponsável, mas assim, a gente vivia uma vida que talvez hoje é muito difícil de viver essa vida, né? Agora, o bairro Cruzeiro, Santa Rosa me proporcionou tudo isso aí. O colégio, tantos amigos, eu vejo às vezes no Instagram, o pessoal responde alguma coisa que eu posto, assim, e é legal ver que o pessoal continua me seguindo, mesmo a gente está longe, mesmo a gente não está falando, mas esse contato é muito bom e ele permanece sempre. Muito agradecido, Cláudio Tafarel, por esse depoimento. Tá bem? Pode concluir. Muito obrigado, Jair. Pô, é um prazer grandíssimo. Pode ter certeza aí que todos os santarrosenses aí, que eu sou mais um junto com vocês. É uma cidade maravilhosa, cidade que sempre está crescendo. Espero que continue assim. Espero que em breve eu possa estar aí junto com vocês. Nos 90 anos de Santa Rosa, Cláudio André Mergen Tafarel é hoje o melhor goleiro de todos os tempos e com uma história iniciada em Santa Rosa.